Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós vamos agora começar a ver os conceitos básicos de orientação a objetos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos começar a nossa jornada na nossa disciplina, tá certo? Bom, como você descreveria essa cena? Se você tivesse que descrever essa cena para alguém que não estaria vendo, como que você descreveria? Pense aí um minutinho antes de continuar. É muito provável que você descrevesse essa cena listando os objetos que estão nela, né? Dizendo que tem uma cadeira, tem uma mesa, tem um computador e por aí vai. Isso porque nós entendemos o mundo através de objetos. E é essa a ideia bem simples que a gente vai usar no paradigma de orientação a objetos. Nesse outro caso aqui, o que essas imagens têm em comum? Como você já deve imaginar, né, no tema que eu estou falando, todas elas são objetos, certo? Objetos são uma forma como nós representamos o mundo, ou seja, nós podemos descrever o mundo à nossa volta, identificando cada objeto que faz parte daquela situação. Em programação orientada a objetos, o que nós fazemos então é modelar um problema ou uma situação através dos objetos relacionados a ela. Ao invés de ficar pensando em coisas como algoritmos ou estrutura de dados, a gente pensa primeiro nos objetos. E a partir da identificação dos objetos que fazem parte daquele problema e situação, é que a gente aí sim vai modelar o nosso programa. Tá ok? Toda vez que esse nosso amigo aparecer aqui, é um lembretezinho para vocês tomarem nota do que a gente está vendo, certo? Então esse é o primeiro conceito que a gente está aprendendo aqui. A gente tem uma determinada situação para resolver usando um programa de computador, a gente identifica os objetos que fazem parte dessa situação, né, modela essa situação, identificando os objetos para criar o nosso programa. Bom, então vamos pensar em uma situação diferente. Suponha que você foi contratado pela EA Sports aí para fazer, né, a continuidade de um jogo. Então, a pessoa que está te contratando diz aí que está em um projeto muito interessante que usa OO. Né? Toda vez que você vê a sigla OO aqui, é orientação a objetos na nossa disciplina. Certo? Pensando num jogo de futebol, quais seriam os objetos envolvidos? Pense aí um pouquinho. Nós temos jogadores, nós temos estádios, nós temos times, nós temos placar, enfim, tudo aquilo que envolve o jogo de futebol pode ser pensado como objeto, tá certo? Então a ideia geral é essa, eu pego um programa que eu quero resolver e primeiro identifico os objetos que fazem parte daquele programa. E nessa situação aqui, né, suponha que você foi contratado para desenvolver uma fase do Angry Birds, né? Eu ia dizer que o River Raid aqui é da minha época, que é coisa antiga, mas eu acho que até o Angry Birds já está meio antigo para vocês, né? Mas serve para a gente ilustrar. Suponha que você fosse fazer uma fase nova do Angry Birds que fosse inspirada no River Raid, o joguinho de Atari. Quais objetos estariam envolvidos? Nós temos os pássaros, os porcos, barcos, aviões, enfim. Mais uma vez, o que eu quero destacar aqui é que para uma determinada situação, a gente deve primeiro pensar nos objetos que fazem parte dessa situação. Portanto, em programação orientada a objetos, nós primeiro pensamos nos objetos que fazem parte do problema. A gente não começa pensando nas estruturas de dados ou nas rotinas. A gente vai ver que tudo que a gente for fazer daqui para frente na disciplina, a primeira parte é, dado um problema, identificar os objetos necessários para resolver aquele problema. Objetos também podem ser coisas abstratas. Então a gente pode pensar o objeto não apenas como coisas, né, táteis, físicas, né, como jogador, árbitro, estádio, mas também uma partida, por exemplo, de futebol é um objeto. Um campeonato é um objeto. Então, um objeto a gente tem que pensar que eles não são apenas coisas, né, que a gente identifica como objetos que a gente pode pegar, que a gente pode carregar, mas também a gente usa para conceitos abstratos também, para a gente poder conseguir fazer resolver o nosso problema completamente. Quais objetos abstratos poderiam existir em um sistema bancário, por exemplo? Vamos pensar um pouco. Eu estou fazendo um sistema para controle do banco. Nesse sistema, provavelmente vai ter uma conta, vai ter um empréstimo, né, vai ter um Pix. Né, tudo isso daí são coisas que a gente pode modelar também como objetos. São objetos abstratos que fazem parte do problema. Bom,
Vamos olhar então a definição de objeto no dicionário. A gente pode ver que objeto é tudo que é exterior ao espírito, coisa, assunto, matéria, causa, motivo, fim, escopo. Ou em mineirês a gente podia dizer que é um trem, certo? Então a gente pode ver que basicamente a gente pode modelar tudo que nos cerca como objetos, tá certo? Então essa é a primeira parte da nossa disciplina. Eu vou preferir fazer vídeos curtos, que eu acho que fica mais fácil para vocês acompanharem, ao invés de ficar assistindo vídeos longos. Nesse primeiro vídeo é apenas isso. Então é pequeno, mas para vocês guardarem. Que a gente vai, sempre que a gente for resolver um problema, sempre que a gente for desenvolver um software no paradigma de orientação a objetos, primeiro a gente vai identificar os objetos que fazem parte daquele problema. Nós depois vamos fazer exercícios para a gente pegar uma situação real e tentar entender um pouco melhor, né, como que a gente faz essa identificação de objetos, tá certo? No próximo vídeo nós vamos continuar entendendo o que são objetos. Até mais!